Boa tarde a todos, estamos iniciando o nosso Connect Sport dessa segunda-feira, desde já desejando a todos vocês que nos acompanham uma excelente semana, que seja uma semana produtiva e que venhamos alcançar todos os nossos objetivos. Chegou aquela melhor hora da tarde de você que está almoçando, de acompanhar o nosso Connect Sport e se manter bem informado do mundo dos esportes, até porque temos muito assunto para falar no nosso Connect Sport de hoje. Vamos falar da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, vamos fazer uma reportagem, vamos trazer um pós-jogo completo de cada jogo dessa 22ª rodada, vamos falar também da Série B, a Série B tendo espaço no nosso Connect Sport com grandes jogos nesse final de semana, vamos falar também do futebol internacional, até porque os campeonatos europeus voltaram com tudo, com grandes partidas nesse final de semana, vamos falar no nosso programa, além do mercado da bola, Minuto Olímpico, enfim, um programa recheado de informações, portanto seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Apresentando os nossos comentaristas que está sempre comigo ao meu lado todo dia fazendo Connect Sport, acredito que para vocês você já deve conhecer eles, mas chegou aquele momento deles darem as boas-vindas na abertura do nosso Connect Sport. Seja bem-vindo, Gabriel Sanches, diretamente do Rio de Janeiro. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os nossos amigos que estão ligados no Connect. Isso aí, Gabriel. Final de semana bombou, né? Agora o famoso segundou. E vamos falar bastante, como você já adiantou, né? Falar bastante do Brasileirão, da Série B também, futebol internacional, Minuto Olímpico. Hoje o Connect Sport está recheado e vamos que eu tô animado. Vamos que vamos, se você tá animado, imagina quem tá nos acompanhando. Se você tá animado, é sinal que o programa vai fluir muito bem hoje. E seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala, Gabriel. Fala, Sanches. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Tivemos rodada cheia do Campeonato Brasileiro para vocês. Vamos contar tudo aqui para vocês dessa rodada que caiu 2 treinadores nessa rodada. Exatamente, a gente vai falar isso daqui a pouco também no mercado da bola, inclusive já tá aqui na pauta, é você que vai noticiar, Johnny, e vamos falar sobre isso também, porque o futebol brasileiro, mais uma vez essa rodada aí demitindo 2 técnicos, já teve time agindo rápido, demitindo um e contratando o outro, enfim, a gente vai falar daqui a pouco sobre tudo isso no mercado da bola. Vamos começar o nosso Connect Sport dessa segunda-feira falando do Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos a 22ª rodada da competição nesse final de semana e quem vai trazer informações sobre esses jogos é o nosso repórter diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes, boa tarde, Sanches, boa tarde, Johnny, boa tarde a você que está nos acompanhando. E é isso aí, começo da semana e neste domingo tivemos a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro que começou no sábado com um empate entre Goiás e Avaí pelo placar de 1-1. Também tivemos o jogo do atual líder Palmeiras contra o ex-vice, o Corinthians. O Palmeiras acabou vencendo o Corinthians por 1-0 na Neoquímica, com gol contra do Rony. Enfim, o Palmeiras não fez um jogo brilhante, mas conseguiu a vitória. O Cuiabá acabou vencendo o Juventude por 1-0, ou seja, a gente percebe que o Juventude está afundando cada vez mais na competição e se não acordar, será rebaixado. Às 9 horas tivemos um jogo bastante sem graça de assistir. Botafogo e Atlético Paranaense acabou em 0-0, jogo que não mudou muita coisa, né? O Botafogo continua na 12ª posição com 26 pontos e o Atlético Goianiense está na vice-lanterna com 21. Então um jogo bastante sem graça. Hoje cedo, no domingo aliás, às 11 horas, tivemos a vitória do Atlético Mineiro diante do Coritiba no estádio Couto Pereira por 1-0 no último minuto de jogo com o gol do Allan Kardec. Agora bora falar da goleada do Flamengo por 5-0, enfim, com 2 gols do Fabrício Bruno, gol também do Ayrton Lucas, do Lázaro, não é o serial killer, e do Pedro, que realmente vive em um momento simplesmente iluminado. Eu acho impressionante o trabalho que o Dorival Júnior vem fazendo desde quando chegou. O time reserva meteu 5-0. Além disso, quando o Atlético Paranaense estava humilhado no jogo, perdendo de 4-0, ainda o técnico Dorival Júnior decidiu colocar Pedro, Arrascaeta e Gabigol. Ou seja, percebemos que o time do Flamengo, principalmente em questão de elenco, é simplesmente sensacional, inclusive superior à equipe de 2019, porque
o time do Flamengo de 2022 percebemos que tem jogadores no banco e pode vir mais gente. Tivemos também a goleada do São Paulo por 3-0 no Morumbi em cima da equipe do Bragantino. Com este resultado não muda muita coisa, né? O São Paulo continua na 11ª posição com 29 pontos e o Bragantino para o 9º lugar com 30. No mesmo horário tivemos a vitória do Fortaleza diante do Ceará por 1-0 no Estádio Castelão. Foi uma vitória bastante importante da equipe do Fortaleza, porque esse resultado acabou tirando o time da zona do rebaixamento. O Fortaleza, que estava na lanterna do campeonato, parecia que ia afundar, conseguiu sobressair e agora não está mais entre os últimos colocados. Falando sobre o jogo de 6 horas, tivemos a vitória do América Mineiro em cima do Santos por 1-0 no estádio Independência, ou seja, temporada bem ruim do Flamengo até aqui. E novamente o América Mineiro vem surpreendendo, né? Dentro de suas limitações, vem fazendo um ótimo campeonato. Agora é o atual 8º colocado com 30 pontos. E para fechar, tivemos a goleada do Internacional por 3-0. O Internacional, que precisou de dar uma resposta ao seu torcedor após ser eliminado da Copa Sul-Americana na última semana, né, contra o Melgar nos pênaltis, acabou metendo 3-0 em cima do Fluminense, fez um jogo quase que perfeito, ainda teve um gol anulado, enfim, o técnico Fernando Diniz acabou mexendo muito mal na equipe, acabou tirando o Cano, tirou também o Arias, ou seja, enfim, boa vitória da equipe do Internacional. E é isso aí, esses são os destaques da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco volto para falar sobre o futebol internacional. Volto com você, Gomes. Obrigado ao nosso repórter Daniel Godoy pela reportagem da Série A, 22ª rodada da competição nacional. Bom, o Daniel passou os resultados, tudo o que aconteceu nos jogos, agora chegou aquele momento do pós-jogo, onde os nossos comentaristas vão fazer as suas análises e falar o desempenho de cada time nessa rodada. Vamos começar falando do Clássico Paulista que tivemos na Arena Itaquera, o Corinthians enfrentando a equipe do Palmeiras, acabou perdendo pelo placar de 1-0. Embora, né, Johnny, o Corinthians teve mais volume de jogo, no final do jogo o Palmeiras foi eficiente na sua chance que teve, fez o gol, garantiu a vitória. Por parte do Palmeiras, o Palmeiras se consolida na liderança do Campeonato Brasileiro, e por parte do Corinthians, o técnico Vitor Pereira nesse momento vai enfrentando uma pressão frente ao time do Corinthians. Dê a sua análise, Johnny, sobre essa partida. Bom, acho que o Palmeiras foi lá para empatar o jogo, né? Todo mundo viu que não fez aquele jogo, não fez aquele grande jogo nos últimos jogos que o Palmeiras vinha jogando. Jogou praticamente igual jogou contra o Atlético Mineiro, só se defendendo. O Corinthians deu muita melhorada na volta do Renato Augusto, né? Renato Augusto provou muito que é um jogador que vai sim ajudar o Corinthians, né? Tava fazendo muita falta, onde só foi teve 4 finalizações do Renato Augusto no sábado. Teve 4 finalizações do Renato Augusto, e que se faz o gol era muito importante para o Corinthians e muito importante para ele. E para mim foi um dos melhores jogadores em campo, o Renato Augusto. E uma coisa que eu venho falando, não se pode errar contra um time muito bem organizado, que é o Palmeiras. Errou, foi castigado pelo gol. Ouvi aqui muitos torcedores do Corinthians culpando muito o Rony, né? Mas o Rony, para mim, não teve culpa. Quem teve culpa no lance mais foi o Fagner, né? Que foi virar uma bola, deu no pé do Dudu. E o Rony não tinha o que fazer, tentou tirar a bola ali do Lopes, e se ele não tira, o Lopes marcava o gol, porque estava atrás dele, então era impossível não sair o gol, né? Errou, foi castigado. Para mim, o Vitor Pereira tá seguro no cargo do Corinthians até quarta-feira, porque se não ganhar, eu acho que vai ser muito difícil segurar o Vitor Pereira no comando técnico da equipe do Corinthians. Eu não sei como não caiu sábado, né? Mas para mim, eu continuaria com o Vitor Pereira, mas a torcida já está pedindo a cabeça do técnico. Eu acho ele bom treinador, tem muito que evoluir ainda, está montando um time muito bom do Corinthians. Ouvi falar de reforços aí para a próxima temporada, porque a janela se fecha hoje. Muito bom, então vai vogar muito no time do Corinthians se fechasse. Então eu não mandaria o Vitor Pereira embora.
E só uma coisa, os dois podem me responder muito bem. Roger Guedes na entrada do Gustavo Gomes, vocês expulsariam ou não? Pelo lance, pelo movimento foi duvidoso. Eu acredito que eu expulsaria. Pela forma como ele entrou. E o movimento do braço deu a impressão que talvez ali, pelo movimento, é claro que é um modo interpretativo, eu teria expulsado. E você, Gabriel? Eu acho que ficou muito no limite ali entre cartão amarelo e cartão vermelho, né? Eu acho que se fosse cartão vermelho não seria também nenhum absurdo, e se for como o juiz deu cartão amarelo, também acho que não foi talvez também tão absurdo assim, ficou ali no limite, sabe? Mas se eu fosse o juizão, eu realmente também teria expulsado o Roger Guedes pela força excessiva que ele entrou em cima do Gustavo Gomes, né? Sim, exatamente. Eu só fiz essa pergunta para vocês porque o Abel Ferreira, na entrevista, ele falou que o Roger Guedes fez exatamente igual o Danilo, só não pegou o pé do jogador. Eu achei que foi... Abel também chato pra caramba também. Eu não vejo que ele pegou o lance, eu não vejo assim tão igual ao lance do Danilo. Eu acho que a comparação é um pouco diferente. Mas eu acredito que talvez a reclamação dele é válida, até porque pelo jeito que o Roger Guedes entra na disputa da bola e o movimento que ele faz os braços, talvez ele poderia ter sido expulso. Mas talvez essa comparação com o lance do Danilo, eu acredito que ele já foi mais, como eu posso dizer, exagerado, porque o Danilo foi imprudente no lance. O Roger Guedes pode até ter sido imprudente também, mas eu acredito que é fora de comparação os dois lances. Não, o Roger Guedes ele vai com uma força excessiva, mas ele não vai pra machucar o Gustavo Gomes. Ele foi com uma força exagerada. Ele não vai exagerada. de sola, na verdade, né? O Danilo ele foi na perna foi do Zarate, né, se eu não me engano, né, no jogador atlético. Foi do Zarate. Quase no joelho. Zarate. Então, assim, tem nem comparação uma coisa com a outra. Pode até comparar com o lance do Gustavo Scarpa, por exemplo, que foi expulso também contra o Atlético Mineiro. Com esse lance, até se poderia comparar, porque o Gustavo Scarpa também vai na disputa de bola, ele vai com a força exagerada. Agora, com o lance do Danilo, pra mim, não tem nem comparação. Johnny, eu tenho uma pergunta a te fazer com relação à equipe do Corinthians. A gente vê que a gente fala muito aqui com relação ao esquema tático. O Corinthians tem jogadores também, o time titular, pelo menos, que pode variar a questão tática. O Corinthians pode ter variações no decorrer da partida pelos jogadores que tem em o seu time principal, o seu time titular. Nesse momento, a gente vê o Vitor Pereira insistindo muito no 4-3-3. Eu analiso que nesse momento o Corinthians não está tendo uma transição tão rápida como deveria ter nesse esquema tático. Você acredita que o Corinthians deveria mudar o esquema tático desse time titular? Você acha que o Vitor Pereira deveria rever o seu conceito nessa questão, mudar um pouco o estilo de jogo e sair do 4-3-3? Eu acho que deveria mudar sim, porque tem alguns jogadores do Corinthians que não estão funcionando nessa formação. Um jogador que eu acho que cresceu muito no Corinthians foi o Duqueiroz. Acho que tem que manter ele, mas não manteria o Fausto Vera. Para mim é um jogador que ainda está em conhecimento do time do Corinthians, eu não colocaria ele, apesar que ele não foi tão mal no clássico, mas eu não colocaria ele, e manteria aí mais pelo menos outro meia armador, junto com só o Duqueiroz de volante, ou recuava o Augusto, colocava o Juliano. Tem opções do Corinthians também, tem o Adson também, que para mim é um grande jogador, pode fazer a diferença nesse Corinthians. E deu para perceber uma coisa, Yuri Alberto e Roger Guedes. Yuri Alberto para mim tá muito mal, deu o primeiro chute no gol sábado, para mim eu não ponho ali de 8 jogos, é impressionante, deu um chute só e não fez mais nada. E uma curiosidade, Johnny, desculpa te cortar aqui. Desculpa te cortar que você levantou um gancho importante. O Yuri Alberto até o momento, 8 jogos pelo Corinthians, nenhum gol, nenhuma assistência. Já o Mantuan pelo pelo Zenit, ele acabou estreando e fazendo o gol da vitória diante da equipe do CSKA da Rússia. Então, pra gente ver como é que funcionam as coisas. Então, não dá para entender, né? Eu tiraria eu colocaria nesse momento o Yuri Alberto no banco e colocaria o Adson e Roger Guedes, por que não? Pode ser um time que Mosquito aqui também, numa ponta, Adson na outra ponta. Eu acho que dava muitos frutos ao Corinthians, porque o Roger Guedes, quando foi centroavante, ele jogou bem. Em muitos jogos aí o Roger Guedes foi bem. Teve jogos que teve baixa, mas teve jogos que ele foi bem.
Então eu manteria esses dois velocistas do lado, em cada lado, e o Roger Guedes na ponta, e deixava o Yuri Alberto aí recuperar o bom futebol, que ele tem potencial para isso, Roger Guedes. E deixa eu falar uma coisa também para vocês. O Corinthians reclamou demais da mão do Murilo num lance, no chute, acho que não me recordo de quem, se não me engano, do Adson. Reclamou muito. O Sanches já respondeu que não foi nada. Na minha visão de ver também, a bola, ele estava com o braço recuado, a bola bateu. A bola bate na barriga dele primeiro também. Na barriga dele, né, bateu na barriga dele e desviou no braço, mas com o braço recuado. Eu não daria pênalti. O Corinthians reclamou muito desse lance. Não sei o que o Gomes acha desse lance aí, mas eu também não daria pênalti, não. Pela trajetória da bola e pela forma com que ele estava em questão de movimento corporal, também acredito que eu não daria o pênalti. Porque a gente vê que esse lance ele é muito interpretativo e principalmente agora que a CBF, a FIFA implementou essa questão, né? O braço colado ao corpo, então muito jogador... Se toda a bola que pegasse na mão fosse pênalti, cara, então seria fácil. Teria muitos gols de pênalti durante uma partida. Tem umas 8 pênaltis por jogo. Exatamente, analisando assim, a gente vê que em alguns lances, a gente vê que tem determinados marcadores que acaba colocando a mão na bola, acaba esticando um pouco mais a mão, mas eu acredito que nesse lance, usando o critério que principalmente que a FIFA impõe, eu acredito que pelo movimento da bola e pelo braço dele fechado, eu não daria pênalti. Mas a gente sabe que árbitro tem muito árbitro que é interpretativo, né? Foi o caso do jogo do Grêmio, né? Com o Jeromel, né? Que o Jeromel tá com o braço aberto e saiu pênalti. Teve um caso também, recentemente, eu não lembro a partida nesse momento, me fugiu a memória, que um jogador vai cruzar e o marcador acaba colocando a mão assim por trás, faz um movimento por trás, o juiz marcou o pênalti. E até você, Gabriel, disse que não marcaria o pênalti, né? Então, um lance muito interpretativo. Porque aí tá se apoiando no chão, né? Eu só não lembro qual foi o jogo e qual foi o atleta que cometeu esse pênalti. Na ocasião, o pênalti foi marcado. E tem outra coisa, tem um lance também que eu quero comentar com vocês, é o lance do Navarro, no finalzinho do jogo, com o Bruno Mendes, que para mim também foi uma coisa que o juiz errou, não foi falta, tava na cara que o Bruno Mendes caiu sozinho, ia ser o segundo gol do Palmeiras, não sei o que vocês acham aí. Mas, enfim, a partida do Corinthians foi impecável, jogou bem, só teve o detalhe do erro do Fagner, que custou o gol, e o Corinthians saiu derrotado, que para mim pode dar adeus ao título do Brasileiro, porque hoje o segundo colocado é o Flamengo, e eu falo isso, que o Flamengo é o principal rival do Palmeiras na disputa do título, único, né? E vai ser um jogaço na semana que vem, entre essas duas equipes, e lotar o Allianz Parque, com certeza, com torcida única, infelizmente, clássico entre Palmeiras e Flamengo também. O que eu ouvi falar é que não vai ter. Não, mas deveria ter sim, tem já que ter. botou já. Tem que ter, tá certo, tem que ter torcida sim. Tem que parar com esse negócio de torcida, de não ter torcida visitante, tem que ter mesmo. Então vai ser uma partida muito interessante. E o Corinthians, ontem a torcida do Corinthians, no sábado, protestou muito do lado de fora, falou que quarta-feira é obrigação. Vai muita pressão pro lado do Corinthians se ser eliminado nesse jogo contra o Atlético Goianiense. O Corinthians só conseguiu 3 resultados a mais de 2 gols nesse ano, e vai ser muito difícil na quarta-feira parar o Atlético Goianiense, que poupou jogador contra o Botafogo para passar nesse confronto contra o Corinthians. Então, aguarde aí, que eu acho que o Corinthians está vivendo um momento indelicado no campeonato. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta para você, Johnny, com relação a essa partida. Eu quero saber a sua análise baseada no desempenho da equipe do Corinthians. Mas antes de fazer essa pergunta, o Gabriel tem a preferência porque ele já ergueu a mão antes de mim. Então faça a sua pergunta ou a sua análise, Gabriel. Os dois. Pode ser os dois? Fica à vontade, cara. Aqui você manda. Show de bola. Assim, primeiramente eu gostaria de falar sobre realmente o Yuri Alberto, que realmente foi uma contratação que muita gente acha que botou fé demais em cima do Yuri Alberto, que ele fosse ser, né, a solução dos problemas do Corinthians, e foi longe disso. Ele nunca foi esse protagonista, né, na carreira dele, é um jogador muito jovem ainda, né, então eu acho que houve, já falei, já usei esse termo algumas vezes já, inclusive, houve uma supervalorização na contratação do Yuri Alberto, sobre o atleta Yuri Alberto, com todo respeito a ele, é um bom jogador,
mas assim, nada além disso, ele não é um craque como pintaram, sabe? Então acho que a torcida corintiana botou muita fé em cima do Yuri, sendo que é um jogador que realmente até agora não conseguiu corresponder às expectativas, né? De uma equipe que sabe se defender, mas atacar mostra que tem muita dificuldade, né, com a equipe corintiana, né? À toa que tem muitos poucos gols no Brasileirão, né? Se eu não me engano, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians aí tem apenas 26 gols e 22 jogos, né? O Flamengo e Palmeiras, por exemplo, tem 37 os dois, né? Então realmente é uma diferença bem grande, né? Então assim, o Roberto eu acho que é um cara que até agora não conseguiu convencer e vai ser difícil. E você usou muito bem o exemplo, Gabriel, do Mantuan, né? Um cara que estava sendo um dos melhores da temporada do Corinthians, né? Jogando muita bola aqui no Brasil. E aí o Corinthians acabou se desfazendo dele para conseguir o Roberto e ele já chegou lá na Rússia fazendo gol e sendo destaque. Vai ser difícil agora o Zenit querer devolver o Mantuan e querer o retorno do Roberto, né? Vamos ver como é que vai ficar isso daí. E Mas outra... enfim... Desculpa, pode falar, Gabriel, pode vou falar. te cortar. Achei que você tá no final Não, da sua que isso. análise. Prossiga. Depois eu Não, faço pode meu ir, comentário. fala aí. Não, rapidamente, outra é uma questão também pegando o seu gancho há uns programas atrás, no qual você citou a questão do Yuri Alberto. O Yuri Alberto talvez ele não seja esse centroavante que o Corinthians necessariamente nesse momento precise. A gente sabe que o Estilo Yuri de Alberto jogo ele é um também, né? jogador novo, ele tem um vigor físico também, tem uma dinâmica. Como que ele jogava no Internacional muitas das vezes, ele nunca foi aquele centroavante fixo. Ele saía muito da área, buscava jogada no meio de campo, trazia também, fazia articulações pelas beiradas e talvez essa questão acho que está afetando um pouco a questão dele. E já queria saber também de você, ô Gabriel, fazendo a pergunta aqui, depois eu vou fazer pro Johnny. Será que o que não está atrapalhando o Yuri Alberto, será porque que ele está jogando esse esquema tático do Corinthians? Será porque o Sim, Corinthians não também. está explorando também essa sua principal característica? Sim, com certeza. Assim, o Igor Alberto, lógico que ele tem a sua parcela de culpa, mas o Vitor Pereira também tem, porque ele não tá sabendo usar o jogador, né? Ele é um cara que precisa ser municiado o tempo todo e o Corinthians não tem, né? Não tem isso. Perdeu o William agora, que é um cara que tinha essa qualidade, talvez, de achar um passe, né, com mais capricho. Né? O Renato Augusto tá com essa coisa da lesão e tal, não sabe se joga e joga a partida bem e tal, não sei o quê. Né, mas é um cara também que tem essa qualidade. Então, assim, o estilo de jogo do Corinthians não favorece nada o estilo de jogo do Roberto, né? Então o Corinthians está tendo muita dificuldade com poder achar o Roberto, até mesmo o Roger Guedes também, que tem até poucos gols na temporada também, né? Um cara que também não está conseguindo ser esse artilheiro. Aliás, ninguém no Corinthians está conseguindo ser esse artilheiro, né? Então realmente é uma fase muito delicada que vive a equipe corintiana e eu acho que no momento realmente, caso aconteça, né, a eliminação para o Atlético Goianiense, não vai ter outro caminho a não ser a demissão do técnico Vitor Pereira, né? E é bem verdade também que assim, o elenco do Corinthians é um elenco muito limitado em relação a Flamengo, em relação a Palmeiras, né, que são talvez as duas melhores equipes hoje no Brasil. Talvez não, com certeza são as duas melhores equipes no Brasil, né, em termos de desempenho, né, isso é muito claro. Então assim, a torcida corintiana acabou se enchendo de esperança, talvez no início do ano com as contratações, mas acabou tomando um choque de realidade nessa semana, né, porque enfrentou o Flamengo 2 vezes e perdeu na Libertadores, enfrentou o Palmeiras e perdeu no Brasileirão, então acho que acabou tomando um choque de realidade, mas acho que é um projeto aqui do Corinthians ainda, né, como bem disse o Johnny, se o Corinthians se reforçar no que vem, né, pode brigar de igual para igual, né, com o Flamengo e Palmeiras, até porque em termos de tradição, de títulos, torcidas, não deve nada, né, Flamengo e Palmeiras, pelo contrário, né, uma equipe gigante no nosso futebol brasileiro, né, então assim, o Corinthians vem forte, mas acho que esse ano ainda não era o ano do Corinthians ainda ser campeão. A gente viu isso com o Flamengo e Palmeiras, né, quanto tempo o Palmeiras quase foi rebaixado, 2014, o Flamengo mesmo a mesma coisa, né, até chegar a esse patamar hoje, que tá tanto o Flamengo quanto o Palmeiras tiveram eliminações em Libertadores, né? Eu lembro do Flamengo perdendo, caindo na fase de grupos pro São Lourenço, Palmeiras caindo pro Barcelona de Guayaquil em casa em 2017, né? Então, assim, teve um projeto até chegar a esse estágio de estar disputando semifinal e final de Libertadores todo ano, praticamente, né? Então, assim, o Corinthians é um projeto ainda, está no caminho bom, e eu acho que tem que ter calma a torcida também, tem que ter um pouco de paciência, porque senão pode acabar se perdendo no meio do caminho, né? E já pegando esse gancho da pergunta do Gabriel e fazendo uma pergunta agora ao Johnny, né? Eu gostaria de saber do Johnny, aonde o Corinthians agora tem que, já pegando também um pouquinho da pergunta que o Gabriel vai fazer pro Johnny, já prevendo a pergunta do Gabriel, o que o Corinthians tem que fazer na quarta-feira pra poder eliminar o Atlético Goianiense, cara? Que o Corinthians, a última vez que o Corinthians fez 3 gols foi contra o Coritiba, né? Na vitória por 3-1 e com a vitória contra o Santos por 4-0, né? Tirando isso, o Corinthians não conseguiu fazer 3 gols, né? Então como é que o Corinthians tem que entrar em campo para conseguir essa eliminação, para conseguir essa classificação aí, porque realmente tá uma situação muito delicada. E o Palmeiras, Johnny, pra você, já é o campeão brasileiro?
E só agregando, Johnny, hoje a gente quer que você responda tudo de uma É vez para isso, é matar isso. tudo essa pergunta numa É cajadada para a gente falar do Flamengo. Basicamente também, Johnny, assim, o Gabriel situou bastante a pergunta que eu ia fazer para você. Eu ia pegar um gancho do jogo do Atlético Goianiense, mas também ia pegar com relação ao esquema tático, desempenho dentro do jogo. A gente analisar, o Corinthians teve um bom volume de jogo diante da equipe do Palmeiras, só não concluiu com êxito as finalizações a gol. Mas você acha que com esse volume de jogo, com a pressão que o Corinthians está tendo, com essas duas junções, o Corinthians isso pode ser motivacional para o Corinthians fazer uma boa partida diante da equipe do Atlético Goianiense? Vou responder a do Gomes primeiro. Então, o Corinthians eu acho que tem que entrar muito focado nessa partida, não ir pela pressão que está levando da torcida, porque no momento eu acho que a torcida do Corinthians deveria apoiar o time do que dar pressão para o time, porque é o que precisa o Corinthians. Se a torcida estiver junto com o time joga muito bem. E eu acho que o Vitor Pereira devia mudar o seu esquema tático para esse jogo contra o Atlético Goianiense, que é o que precisa. Como eu disse, mudaria não só o sistema, como alguns jogadores que não estão bem na partida, que não estão bem nos últimos jogos do Corinthians. Para tentar reverter o resultado, como o Sanches falou, foi acho que 3 resultados que o Corinthians conseguiu de mais 2 gols neste ano, que foi contra Avaí, contra Santos, e não me recordo contra quem agora, que o Corinthians conseguiu um 3-0 aí, não me recordo contra quem. Então precisa focar nesse jogo, porque para mim a temporada do Corinthians vai ser salva se conseguir a classificação na Copa do Brasil agora na quarta-feira. E eu não desacredito do Corinthians, o Corinthians tem total potencial para eliminar o Atlético Goianiense, mas vai pegar uma equipe que está muito bem em Copas e já demonstrou que quer as Copas, que tanto a Sul-Americana, tanto a Copa do Brasil, porque já não está de nada, não quer mais Brasileirão, porque já deu para ver, jogou contra o time reserva, jogou com o time reserva contra o Botafogo e empatou 0-0. Pode ser rebaixado, né, Diogo? Pode ser rebaixado, só que a cabeça do Atlético Goianiense tá parecendo que tá assim, ó, o Brasileirão a gente vai de reserva, se der, se não der, a gente vai disputar se não der. Se não der, não der. Fazer o quê? Então eu acho que o Corinthians tem que se preparar muito para esse jogo, que eu acho que dá sim para virar o resultado de 2-0. É difícil, mas eu acho que dá. E respondendo ao Sanches, né, que já respondi a pergunta do Gomes e a primeira do Sanches já numa pancada só, desculpa minha palavra, e respondendo a pergunta do Sanches se o Palmeiras já é campeão. Para mim ainda não, 20ª rodada do campeonato, tem muito jogo pela frente ainda, o Palmeiras pode ir para a final da Libertadores e se preparar para a Libertadores. Como eu disse, o jogo que o Palmeiras precisa é o jogo de domingo contra o Flamengo. Se empatar ou vencer, eu acho que vai ser muito difícil tirar o título por causa da pontuação. A pontuação agora hoje está 9 pontos. Corinthians e Flamengo tem 39. Está 9 pontos dividido entre o Corinthians e o Flamengo. Então eu acho que se o Palmeiras vencer, abre 12 do Flamengo, para mim é o candidato mais próximo ao título, e se empatar, continua 9. Então eu acho que mesmo ele perdendo, fica 6. Então é 2 rodadas. O Palmeiras, se eu não me engano, está com 88, deixa eu ver aqui, 88% de chance de título. E o Flamengo subiu para 82%. Então eu acho que ainda tem tudo para acontecer no campeonato. O Palmeiras vai ter o Fluminense fora de casa, vai ter o Atlético Paranaense, que é um jogo difícil, o Atlético Mineiro, que é um jogo difícil, o São Paulo, que é um clássico paulista, o Santos, que é um clássico paulista, que clássico, não tem favorito. Contra o Flamengo no domingo. Então, contra o Flamengo no domingo. Então, tirando esse jogo do Flamengo, tem mais esses que é difícil. Tem o Inter também, que para mim é um adversário difícil, lá no Beira-Rio. Então tem jogos aí muito complicados ainda. Então, o Flamengo tem uma sequência mais fácil, né, em relação ao Palmeiras, né? Se a gente for ver a tabela, né? É isso aí. O Flamengo tem um jogo contra. O Flamengo tem clássico contra Botafogo e Fluminense também, né? E só. Porque assim, você tem um jogo contra o América Mineiro fora de casa e é único, assim, com das equipes que estão acima da 10º da tabela, né? Tirando isso, o Flamengo só joga em casa, contra o Atlético Mineiro, contra a Inter, contra Bragantino, acho que outros times também. Exatamente.
Bom, prosseguindo aqui no nosso Connect Sport, para você que está nos acompanhando aqui, até para vocês mesmo, não sei se vocês repararam na sua análise, eu estava dando tchauzinho aqui, é que aqui na Connect está tendo várias reuniões aí, pelo jeito aqui, Opa, aí sim. fechou mais um programa aqui, aí por isso que eu estava dando tchau aqui para os futuros apresentadores aqui da Connect Brasil TV SP. Bom, agora vamos prosseguir o nosso Connect Sport, porque tem muito assunto aí para vocês falar, prepara a garganta que vocês vão ter que fazer bastante análise no nosso Connect de hoje. O Johnny analisou com excelência a partida da vitória do Palmeiras diante da equipe do Corinthians pelo placar de 1-0. Agora chegou o momento do Gabriel analisar a importante vitória do Flamengo em cima da boa equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 5-0. A gente viu que o Flamengo jogou com um time um pouco alternativo e conquistou uma grande vitória diante da equipe do Atlético Paranaense. É, um pouco não, Gabriel. Completamente alternativo, tirando o goleiro Santos, né? Que foi o único titular em campo. Né, o Flamengo realmente fez uma partida muito boa. Não só pelos 5 gols, mas eu acho que o jogo todo do Flamengo foi muito bom. O Flamengo soube neutralizar o Atlético Paranaense. A gente também não pode desdenhar dessa vitória, porque o Atlético Paranaense, com o mesmo time reserva, venceu o Palmeiras jogando no Allianz, né, por 2-0. Se não me engano, foi a última derrota do Palmeiras, né, inclusive com o gol do Vitor Roque, que jogou ontem como titular. Né? Quando o Atlético Mineiro também venceu no Mineirão com o time reserva, com o Vitor Roque fazendo 2 gols naquela partida, né? Então, assim, não é uma equipe ruim, não, essa equipe reserva do Atlético Paranaense. Tem um time bom também, que já havia conseguido boas vitórias nesse Brasileirão. E o Flamengo ontem começou o jogo pressionando, em busca da vitória. Tive lá no Maracanã ontem para acompanhar essa partida em loco. Né? O Flamengo realmente foi dominante durante toda a partida. Teve, durante todo o jogo, né, o domínio da partida, né? Desde o começo do jogo. Teve um lance de perigo logo no começo com o Ayrton Lucas com 2 minutos de jogo. Depois teve bola na trave do Marinho de cabeça. O goleiro Anderson fez muitas defesas no primeiro tempo, né? Salvou várias bolas, é bem verdade, né? E aí quando foi pro intervalo, parecia que ia ser parecido com aquele jogo da Copa do Brasil, né? Que terminou 0-0, né? Do Flamengo e Atlético Paranaense. Uma pressão e a bola não ia entrar. Só que aí logo aos 10 minutos do segundo tempo, na cobrança de escanteio do Marinho, o Fabrício Bruno subiu mais alto que todo mundo para fazer o primeiro gol, né, do Flamengo na partida. E a partir daquele lance, aí virou show de escanteios do Marinho, né? Que logo depois cobrou outro escanteio pro Fabrício Bruno fazer outro gol, né? Aí depois teve um contra-ataque, né, muito bem feito pela equipe do Flamengo, que acabou resultando no gol do Ayrton Lucas, que fez uma grande partida esse lateral esquerdo, né? E aí, mais uma vez, um outro escanteio do Marinho, mais um gol de cabeça, dessa vez do Lázaro. E aí, no final do jogo, ainda teve um gol do Pedro. E aquilo, né? Até o Daniel comentou na reportagem, né? O Flamengo estava vencendo por 4-0, 37 do segundo tempo, e aí o Dorival resolve mexer no time. Quem vem para campo? Pedro, Gabigol e Arrascaeta. Então, realmente, acho que qualquer torcedor ia ficar desesperado, né, se isso acontecesse. Realmente, o Flamengo ontem foi muito superior, conseguiu uma grande vitória. E é impressionante, cara, como a equipe, tanto a equipe titular do Flamengo como a equipe reserva consegue manter o mesmo nível, né? Por exemplo, a gente pega o Palmeiras está tentando usar o time titular tanto na Libertadores quanto no Brasileirão, né? Tá tentando dar sequência, até porque tá na liderança e tem que fazer isso mesmo. Agora, o Flamengo, mesmo jogando com o time titular na Copa do Brasil, na Libertadores, jogando bem, no Brasileirão com o time reserva também, né? O Flamengo no Brasileiro, né, nos últimos 3 jogos foram 3 vitórias com o time reserva, venceu o Atlético Paranaense por 5-0, o São Paulo no Morumbi por 2-0 e o Atlético Goianiense por 4-1. Então, assim, realmente é uma sequência muito boa dos jogadores reservas, estão mostrando desempenho, estão mostrando vontade. O Cebolinha é um jogador também muito bom, que está entrando ainda no ritmo. Ontem fez uma partida boa, na minha opinião. Então, eu acho que realmente o Flamengo hoje, na minha opinião, é o único candidato aí a tentar, quem sabe, tirar o título do Palmeiras, coisa que eu acho muito complicado, mas o Flamengo hoje, sem dúvida alguma, até pela atuação das outras equipes, né? Você pega a Fluminense, que acabou perdendo também ontem, acho que não vai ter gás, nem o Corinthians. Eu acho que o Flamengo é a única equipe que pode, quem sabe, tirar o título do Palmeiras esse ano no Brasileirão. Opa, será? Vamos incluir o Johnny nessa questão. Johnny, faça sua pergunta, sua análise para o Gabriel. Quero fazer uma pergunta, já que ele falou do time reserva. O Flamengo pegou, para mim, um time muito bom, que é o time do Atlético Paranaense, mesmo sendo reserva. Contra o Palmeiras, colocaria os reservas, será? Eu acho difícil, Johnny, porque o que acontece, né? Quarta-feira tem um jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? Que é um jogo também muito decisivo e vai ser um jogo completamente diferente do que foi ontem, tá? A gente tem que ter noção disso, porque jogar na Arena da Baixada com 40 mil pessoas é muito complicado, né? Vai ser outra partida, vai ser outro astral, outro tudo, né? Então vai ser um jogo muito complicado. E depois disso tem um jogo contra o Palmeiras, né, Johnny? Como você bem disse. Só que aí o Flamengo vai ficar uma semana
sem jogar, ou seja, semana que vem não vai ter jogo dia de semana, né? Então eu acho que o Dorival deve escalar o time titular contra o Palmeiras. Se ele não fizer isso... Vai ter sim, ô Sanches. Se o Contra quem? Flamengo passar, na próxima semana ele pega Já é a o Copa do Brasil. Caramba, Já não é sabia Copa disso do não. Brasil. Já é Copa do Brasil. Eu não sei. Olha, eu escalaria o E time pode ser titular o São porque Paulo o realmente... adversário. Porque eu, assim, se quiser brigar pelo brasileiro, tem que vencer. Mas é aquela pergunta, será tá que esse time certo. reserva do Flamengo tem condições de vencer o Palmeiras no Allianz, o Palmeiras titular? Eu acho difícil, né? Porque realmente a equipe do Palmeiras é uma equipe muito boa. Eu acho que dá jogo, E né? só- Mas vai ser um jogo muito E E a só uma falta coisa de entrosamento é algo também que tem que se levar em conta nesse momento. Sim, com certeza. E só uma coisa, o Gustavo Scarpa não jogou contra o Corinthians, contra o Flamengo, com certeza ele vai estar para campo. E para Sim, mim fez sim. muita falta no sábado. Sim, Exatamente. com certeza. Então, assim, vai ser realmente. Acho que vai ser uma decisão esse jogo no domingo. Eu acho que nem precisa nem ser time reserva, mas eu acho que o Dorival ele pode mesclar bastante o time. Por exemplo, o Davi Luiz na quarta-feira não joga contra o Atlético Paranaense, está suspenso. Então, provavelmente deve ser titular contra o Palmeiras. O Thiago Maia é a mesma coisa, né? Jogadores são titulares. Acho que o Gabigol, se o Gabigol ficar na reserva do jogo contra o Palmeiras, eu acho que ele vai ter um treco, né? Porque esse é o tipo de jogo que o Gabigol gosta de jogar, né? Então, assim, e realmente vai ser uma decisão, cara. Eu acho que mesmo se o Flamengo vencer, o Palmeiras tem tudo para ser campeão, porque tem um time que tá focado 100% no brasileiro, né? Eu acho que a chance do Flamengo, talvez no Brasileirão, passe muito por quarta-feira. Porque se perde pro Atlético Paranaense, né, na Copa do Brasil, é eliminado, e aí vai ter só o Brasileiro e a Libertadores. Aí vai ter que focar também no Brasileiro, né? Porque só vai sobrar isso junto com a Libertadores. Então, assim, eu acho que vai passar muito por quarta-feira. Se o Flamengo classificar, eu acho que o Dorival vai continuar mantendo essa escalação reserva no Brasileiro. Agora, se for eliminado, aí vai partir com tudo Brasileirão também, porque é o que vai sobrar, né? E convenhamos, né? O Flamengo até o momento tem um grande time, tanto o time titular quanto o time reserva. O Flamengo consegue fazer essa rodagem, mantendo uma boa estrutura tática e fazendo com que o time sempre tenha um grande desempenho em campo. Bom, antes de passarmos para o decorrer do assunto Campeonato Brasileiro, vocês têm mais alguma questão, alguma observação para falar dessa partida do Flamengo? Eu tô realmente empolgado para ver como é que vai ser essa partida entre Flamengo e Palmeiras. E também, como o Atlético Paranaense, né, falando agora um pouquinho também sobre o lado do Atlético Paranaense, que ontem realmente foi uma derrota acachapante. Eu acho que eu nunca vi o Flamengo vencer o Atlético Paranaense por tanta diferença, assim, né? É impressionante. O Atlético Paranaense sempre foi um time que sempre trouxe muita dificuldade pro Flamengo, né, em vários anos, né? E ontem o Flamengo atropelou o Atlético Paranaense impressionantemente, né? Não deu nem para entender o que aconteceu, né? Então, assim, qual vai ser a reação do Atlético Paranaense na quarta-feira jogando em casa? Né? Será que o jogo de ontem vai entrar na cabeça dos jogadores, né, do Atlético Paranaense? Será que vai esquecer agora uma nova competição? Será que o Flamengo vai entrar no oba-oba ou vai entrar também mais ligado no jogo? Então, assim, lembrando que ano passado o Atlético Paranaense eliminou mesmo o Flamengo vencendo por 3-0 no Maracanã na Copa do Brasil, né? Então, assim, talvez o Flamengo também esteja com esse gostinho de vingança, né, pela eliminação do ano passado, e vamos ver então como é que vai ficar esse jogo, e eu tô muito animado, e eu acho que vai ser o grande jogo dessas quartas de final da Copa do Brasil, sem dúvida alguma. É isso aí, a competição vai afunilando, né? E a gente teremos um grande jogo pela Copa do Brasil também. Pode falar, Johnny. Só uma coisa para destacar, como o Sanches disse, quarta-feira é outro jogo. Quarta-feira vai ter Kelvin na lateral do Atlético, Sim. vai ter Fernandinho, vai ter... esqueci o nome, eu esqueci o nome do jogo do atacante número 9 do Atlético Paranaense, que é bom jogador. Vai ter o Coelho, né? Vai ter o Thiago Heleno. Vai ter o Pedro Henrique, que é um grande zagueiro. Vai ser um time também totalmente diferente. Do outro lado vai ter o Rascaeta, e o Bento, o Pedro, também. E o Bento só não jogou essa partida aí contra o Flamengo porque ele sentiu no vestiário, né? Aí foi o Anderson pro jogo, é um garoto ainda, né? Foi ele pro jogo, com certeza o Bento vai estar nesse jogo. E a atmosfera vai ser também diferente, vai ser na Arena da Baixada, onde vai lotar de torcedores do Atlético Paranaense. E a torcida do Atlético Paranaense lá Johnny, muito apaixonada. Sim, vale lembrar também que o Flamengo venceu apenas 3 vezes na Arena da Baixada, eu acho que em sua história, se eu não me engano, né? Foi em 2011 com o Ronaldinho ainda, na Copa Sul-Americana, em 2019 2-0 com 2 gols do Bruno Henrique, em 2020 na Copa do Brasil, quando já estava sem torcida, também 1-0 gol do Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo tem um retrospecto muito negativo jogando na Arena da Baixada, tem muita dificuldade, já perdeu esse ano, inclusive, né, no Campeonato Brasileiro por 1-0 lá.
com o gol do Terãs. Então, assim, realmente tem que destacar muito isso, porque o Flamengo sempre teve muita dificuldade jogando na Arena da Baixada, e eu acho que vai ter mais dificuldades ainda na quarta-feira. Exatamente. Bom, prosseguindo com o nosso Connect Sport, pelo tempo aqui, pelo tanto de conteúdo que a gente tem para abordar, vamos aos nossos destaques da rodada, começando com você, Johnny Pereira. O destaque da rodada, Fortaleza, né, que saiu da zona de rebaixamento. Como eu disse, Fortaleza não vai cair, é um time muito bom, tá, se recuperou no campeonato, saiu e pega o Corinthians na próxima rodada, tem o Fluminense na quarta, e agora pega o Corinthians na próxima rodada. Um jogo difícil para o Corinthians, esse contra o Fortaleza, hein? E tem a rodada do Santos, né? O Santos muito mal no campeonato, mal, vamos dizer assim, em desempenho, porque jogou muito mal contra o América Mineiro. O torcedor do Santos quer uma recuperação rápida com essa equipe do Santos, que eu acredito ainda que tem time para chegar na possível Libertadores. Agora o América Mineiro, com esse resultado, foi para a 7ª colocação, se eu não me engano. 8ª colocação com 30 pontos, está a 5 do Atlético Mineiro. E o Santos quer ainda Libertadores, mas tem que ganhar desses adversários que estão aí um pouco próximo deles. Então, uma derrota para o Santos que foi amargurada. E o detalhe, a estreia do Luan, né, pela equipe do Santos, depois de 176 dias sem jogar bola, né, quase 4 meses aí, sem saber o que era jogar futebol, estreou ontem, ainda aquele jogador tímido ainda pelo Santos, ainda tem que entrosar com a equipe santista, acho que vai vogar muito, rezo pro Luan voltar a ser aquele Luan de 2017, que foi o melhor jogador da Libertadores da América, tem futebol e acho que vai vogar muito para a equipe do Santos. E detalhe também para o São Paulo, né, que ganhou de 3-0 contra o Bragantino, não vencia há 5 jogos no campeonato, se eu não me engano, venceu ontem o Bragantino por 3-0, com um time mais ou menos, né, misto e reserva aí, alguns reservas e alguns jogadores titular, venceu muito bem o Bragantino. Não dá para entender, se não me engano, é a 3ª derrota do Bragantino seguida no campeonato, que tem um time bom, não tem um time ruim, mas grande vitória do São Paulo ontem, que lotou o Morumbi, com mais de 50 mil pessoas nesse jogo ontem. Foi uma vitória que deu uma respirada para o São Paulo, mas ainda está muito perto da zona de rebaixamento do que um pouco próximo da Libertadores, né? Então o São Paulo ainda quer mais, o Rogério Ceni quer mais, quer recuperar muito mais esse time no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que não é difícil, tem time piores que o time do São Paulo. Obrigado, volto com você aí, Gabriel. É isso aí, agora chegou aquele momento do Gabriel Sanches também dar os seus destaques dessa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. 22ª rodada da Série A. Começar falando aí sobre a partida entre Cuiabá e Juventude, né? Acabou terminando 1-0 para a equipe do Cuiabá. Uma partida que realmente que o Juventude, que o Johnny tanto desgosta, né? Brincadeira, Johnny. De tanto ele torceu, o Juventude perde mais uma. Agora eu vou ser obrigado a concordar com o Johnny, porque realmente o Juventude tá a passos largos para ser rebaixado para a 2ª divisão, né? Realmente apenas 16 pontos em 22 jogos, concordo com o Johnny, acho que já o Juventude não vai ter força, não vai ter como escapar da zona de rebaixamento, e o Cuiabá não, cara, o Cuiabá segue firme e forte, hein, tá na 16ª colocação, saiu da zona de rebaixamento também, venceu bem, poderia até ter vencido por um placar maior, né, teve aí uma atuação muito boa, jogando em casa, né? E o Cuiabá que tá repleto de jogadores aí que podemos dizer que são eternas promessas, né? Temos aí o André, né, jogador que era do Santos, tem o Valdívia que era do Inter, tem aí o Davidson, o PP também que era do Flamengo, né? Impressionante esse elenco que montou a equipe do Cuiabá, o Walter goleiro, Imperiur, né? O Marlon, impressionante, né? Tá dando certo. Rodriguinho, pode falar, Johnny. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, o que você achou da estreia do Davidson? Pelo Cuiabá. Olha, realmente, cara, cenas lamentáveis que foram vistas, né? Quando os caras botaram a mão na cabeça dele, né? Ele caiu, parecia que tinha tomado um tiro. Acho que, assim, alguém tinha que avisar pra ele que isso é feio fazer isso, cara. Isso não é legal, não, né? Alguém podia avisar pra ele aí que realmente. Não, e engraçado é que teve um lance no final do jogo onde ele dá um toque totozinho assim, e aí o jogador do Juventude faz uma falta, né? Uma falta que realmente era pra cartão amarelo. Ele dá um mortal pra trás, um duplo twist, aí cai, o juiz expulsa ele. Aí depois o juiz foi no VAR, né, expulsou o jogador do Juventude, né, foi no VAR ver que a falta foi totalmente exagerada, né, a reação do Davidson, e tira o cartão vermelho do atleta do Juventude. Então realmente
é uma pena que isso aconteça aí do Davidson, realmente que lamentável, Opa, né? Mas enfim. Tem que fazer teatro, Davidson. Exatamente, porque jogar bola que é bom, né? Só serviu pra fazer o gol na final da Libertadores mesmo, a única coisa que ele fez, né? E só, né? Já foi suficiente pra entrar na história do Palmeiras, né? Impressionante, né? Mas enfim, o Cuiabá realmente conseguiu aí uma grande vitória por 1-0, né? Com o gol do André, né? E agora tá aí, saiu da zona de rebaixamento, tá em 16º na tabela. E eu acho que o Cuiabá, na minha opinião, cara, vai brigar até a última rodada pra não cair. E eu acho que não cai pela equipe que tem, pelo futebol que vem apresentando. Já falando agora do Botafogo, né? O Botafogo, mais um resultado lamentável pro Botafogo, né? Eu acho que o John Textor realmente queimou dinheiro, porque ele fez as contratações que não deu pra entender. 6 milhões de euros no Patrick de Paulo. O Patrick de Paulo tá na reserva do Palmeiras, do Botafogo, desculpa. Sequer entra em campo, né? A última partida que o Patrick de Paulo disputou foi contra o Corinthians, né? Os 2 últimos jogos ficou na reserva, né? O Erisson também tá na reserva, né? Trouxe o Luiz Henrique também à reserva, o Saraiva, a contratação também tá na reserva. Então, assim, né? O Botafogo, eu acho que queimou dinheiro, não soube contratar e agora tá brigando pra não cair, cara. Essa é a competição brasileira, né? Do Botafogo. Muita gente dizia que o Botafogo poderia brigar por Libertadores ou até mesmo por título brasileiro. Eu acho que o pessoal se empolgou demais, né, com a chegada do John Textor. Eu acho que foi bom para ver que a SAF não é bem assim, né? A gente vê também o exemplo do Manchester United, né, que também é a SAF e a situação que se encontra na Inglaterra. Então, assim, torcedores que vão virar SAF, pro Vasco também, o Bahia, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, porque não é assim, não é que o primeiro ano não vai chegar a ser campeão brasileiro, não vai ganhar tudo, longe disso. É uma outra competição, é outro tudo, né? Então, assim, tem que ter paciência, é um projeto, mas a Botafogo realmente acho que vai brigar para não cair até o final da competição, porque realmente, em termos de desempenho, a equipe não tá jogando nada. Lembrando que o Botafogo aí anunciou algumas contratações, mais tarde eu vou falar, né, no mercado da bola. Já falando agora, né, da partida entre o Coritiba e o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro conseguiu uma grande vitória, chorada, sofrida, né? Com gol no último minuto do Allan Kardec, né? Mas é uma partida muito ruim do Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo. Acho que o Atlético Mineiro jogou nada, né? O Coritiba realmente teve até um pouquinho melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Mineiro já começou a tomar as ações da partida, né? Teve uma chance clara com o Hulk, né? No segundo tempo, teve com o Nath Fernandes também, e acabou sendo premiado com um gol aí no finalzinho do Allan Kardec, aos 49 do segundo tempo, e consegue a vitória chorada, sofrida. É importante demais, né? Porque o Atlético Mineiro tá muito longe agora, né? Do Palmeiras, por exemplo, tá 13 pontos, já tá 4 pontos do Flamengo, que é o segundo colocado, então precisava de uma vitória e conseguiu uma grande vitória ontem. E já falando agora também da partida, para finalizar, na verdade, né? Falar do jogo entre Internacional e Fluminense, 3-0 Inter. O Inter é impressionante, né? Foi eliminado na quinta-feira pro Melgar, né, jogando muito mal nos pênaltis, e aí chega domingo, vence o Fluminense, que estava no G4 do Brasileirão por 3-0, jogando muita bola, passou o trator em cima do Fluminense. O Fluminense foi muito mal no jogo, o Inter merecia... o time do Fluminense é melhor do que o Melgar e ganhou de 3-0, não dá pra entender. Exatamente. Então, mas é o Inter, né? O Inter ele tem, parece que ele tem mais facilidade para jogar contra times que saem pro jogo do que quando ele tem que sair pro jogo, né? Foi assim que venceu o Flamengo por 3-1, venceu o Atlético Mineiro por 3-0, venceu agora o Fluminense por 3-0 também, né? Contra o Palmeiras deu um sufoco danado no Palmeiras, né? O Palmeiras venceu com o gol do Gabriel Menino no finalzinho da partida, né? Aos 49 do segundo, 48 do segundo, 43 do segundo tempo, desculpa. Né? Então, assim, venceu o Fluminense ontem por 3-0, jogando muito bem. Poderia ter sido maior o placar. Teve um gol anulado que, na minha opinião, foi mal anulado, porque o jogador estava na linha, estava dentro do seu campo. Até agora eu não entendia como é que anularam aquele gol. Né? E o Fluminense, realmente, eu acho que não vai ter gás para brigar pelo título até o final do campeonato. Né? Pode até brigar para um G4, eu acho que vai brigar, tem um time bom. Né? Tem uma decisão também contra o Fortaleza agora na quarta-feira na Copa do Brasil. Mas acho que título brasileiro vai ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras. Eu acho que não vai sair disso. E acho que nesse momento é Palmeiras e Palmeiras, né? Eu acho que domingo, se o Flamengo talvez consiga uma vitória contra o Palmeiras, possa até mudar aí, né? Possa até ser que o Flamengo entre na briga, mas nesse momento a disputa pelo título brasileiro tá entre Palmeiras e Palmeiras. É isso aí, os nossos comentaristas fazendo a análise do Campeonato Brasileiro Série A. Bom, agora nesse momento o meu recado é para você que nos acompanha. Vou fazer igual, ô Gabriel, cresce a tela aqui para mim que esse recado aqui tem que ser falado aqui com clareza, olhando para o telespectador que nos acompanha. Você sabe que você que precisa de uma internet de qualidade por um preço acessível, está procurando isso em algum lugar aqui na região oeste? Nesse momento eu apresento a vocês a Rede Banda Larga.
Não perca tempo, se torne mais um assinante da Rede Banda Larga. Entre em contato 442104412. Se torne mais um entre os 30 mil assinantes presentes da Rede Banda Larga na região Oeste. Bom, agora o assunto no nosso Connect Esporte é a Série B com o nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sport. Segundou por aqui com o término de mais uma rodada, né, da Série B, que chegou aí ao final da sua 24ª rodada, caminhando aí a passos largos, né, para metade aí do seu segundo turno já daqui a pouco, já criando bastante consolidação, né, tanto no G4 quanto também no Z4, né? O Z4 está um pouquinho mais equilibrado do que o G4, mas também já tem algumas equipes ali destoando, né? Já ali disparando negativamente, né? Ali nas últimas posições em relação aos outros times, assim como no G4, né? Nós temos algumas equipes disparadas. O Cruzeiro, que tem 10 pontos, né? Do segundo colocado, já caminha passos largos não só para subir para a elite, né? Para retornar à elite, mas também para ser campeão, né? Tivemos aí o próprio Cruzeiro tropeçando dentro de casa contra a Chape, que está lá embaixo, né? Empatando por 1-1. Tivemos aí a vitória do Sport sobre o CSA, uma goleada, né? 4-0, né, sobre o CSA na Ilha do Retiro. O Sport que voltando aí a fazer boas partidas. O Bahia, que venceu o Ituano por 2-0, né, em Salvador, também teve um resultado muito bom. E o Vasco, né, outro time do G4, que venceu a Tombense, outro time lá de cima, por 3-1, um resultado muito importante para o time Cruz-Maltino, que conseguiu vencer, que conseguiu, né, fazer pontos maiores e se distanciar do quinto colocado Londrina, que empatou na rodada por 0-0, né, contra o Vila Nova. O último colocado lá em Goiânia não teve um resultado bom, apesar de ser fora de casa. O Londrina precisava dessa vitória para continuar ali buscando, né, procurando os 4 primeiros colocados. O Londrina, que agora está em quinto, ali com 34 pontos, a 8 pontos do Vasco, né? Além disso, nós tivemos também um jogo muito interessante entre CRB e Grêmio. O CRB, que com 1 a menos ganhou do Grêmio por 2-0, com o detalhe, né? Foram 2 gols de pênalti do goleiro Diogo Silva. Então o CRB tem muito para comemorar, porque foi uma vitória que deu algumas posições para o time, né? E o time se distanciou um pouco ali do Z4. A Série B, que com o final dessa rodada, né, nós temos um G4 formado por Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, né? O Cruzeiro com 53, o Bahia e o Grêmio com 43 e o Vasco com 42, né? O segundo, terceiro e quarto colocado ali muito próximos e o Cruzeiro já um pouco distante. Depois temos o Londrina e o Sport com 34, né? O Sport que venceu e subiu algumas posições aí, né? Recuperou, né? O Sport que não vinha bem nas últimas rodadas, não estava vindo conseguir pontuar muito bem. E o Sampaio em sétimo, né? Em sétimo mesmo. E o Tombense, oitavo, ambos com 33 pontos. São os times ali que ainda brigam, ali ainda sonham com algum tipo de vaga, né? Os times que estavam muito bem no começo do segundo turno, Sampaio Correia, Londrina e Tombense, mas já deram uma arrefecida, já deram uma diminuída. E o Z4, a história é o seguinte, né? Temos a Chape e o Operário nas primeiras posições fora do Z4, a Chape com 26 em 15º e o Operário com 25 em 16º, né? E o Z4, né, aberto em 17º. O Guarani, né, o Bugre tem 23, mesmos pontos do CSA, né? Outro time aí, figurinha carimbada na Série A, com 23 pontos. Aí o Náutico, em penúltimo lugar, né? O Náutico também, que era muito acostumado na década passada a estar jogando a primeira divisão do futebol brasileiro, está em penúltimo com 21 pontos, os mesmos números de pontos, os mesmos 21 pontos do Vila Nova, né? O Tigre de Goiânia, que está em último lugar, está amargando essa lanterna em algumas rodadas. É bem verdade que conseguiu sair nas rodadas anteriores, mas está desde o começo do campeonato, desde o primeiro turno, brigando ali contra si mesmo na última rodada, na última colocação, desculpa. Eu queria saber o que vocês acharam, né, dessa 24ª rodada que passou, né? Os jogos aí desse final de semana, quais são os destaques de vocês, quais são as impressões de vocês, se vocês têm algum comentário específico para fazer de algum time. Jogo isso daí para vocês no estúdio. Eu sou Lucas Rangel para Connect Sport São Paulo. Um abraço a todos e uma ótima semana. Valeu.
Bom, estamos voltando aí com o nosso Connect Esporte. Obrigado ao nosso repórter Lucas Rangel pela reportagem, detalhando a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, também com grandes jogos. E chegou aquele momento dos nossos comentaristas fazerem um giro de análise pela rodada. Começando com você, Gabriel, seus destaques dessa 24ª rodada da Série B. Começar falando aí sobre o Vasco, né, que conseguiu uma grande vitória por 3-1, jogando no Caldeirão de São Januário, estava completamente lotado, inclusive tem até amigo meu vascaíno, eu até perguntei pra ele, pô, por que você não foi no jogo? Ele, cara, tá impossível comprar ingresso, que o ingresso tá esgotando em 1 hora, né, então realmente a torcida vascaína tá apoiando demais a equipe do Vasco, e o Vasco conseguiu uma grande vitória contra o Tombense, ganhando por 3-1, né, com gols do Andrei Santos, do Marlon Gomes, também fez uma grande partida, e outro gol do Andrei Santos, né, a base do Vasco vem realmente ajudando demais o Vasco, né, impressionante como o Vasco revela bons jogadores, né? Salvo aí na Europa a quantidade de jogadores que o Vasco que estão na Europa que foram revelados pelo Vasco, né? Felipe Coutinho, Douglas Luiz, Alan e tudo mais, né? Então realmente é impressionante como o Vasco revela bem e mais uma vez ontem, no sábado conseguiu aí, com a ajuda da sua base, uma grande vitória contra um Tombense, que é o time do Johnny, né? Que realmente, quando tava fazendo uma boa Série B, cara, e tá fazendo ainda, né? Tá na 8ª colocação, né, com 33 pontos, realmente tá se mantendo bem. Eu acho que não vai se rebaixar esse ano, longe disso, né? Também acho que não vai subir, mas vai conseguir se manter bem ali na parte de cima da tabela, quem sabe em 8º, 7º, 6º, né? Eu acho que cara, eu acho que com essa vitória do Vasco, o Vasco deu um salto muito grande, né, para se classificar aí para a Série A ano que vem, né, venceu por 3-1, e é impressionante, né, Gabriel, como tá ocorrendo uma oscilação das equipes nessa Série B, né, o Vasco é uma equipe que realmente vinha de uma derrota para Ponte Preta, um empate contra a Chapecoense, e vence a Tombense, né, o Grêmio também estava vindo de boas vitórias, perdeu para o CRB, aliás, que derrota do Grêmio, que partida horrível fez o Grêmio contra o CRB, né, impressionante, um jogo muito ruim, né, o CRB foi muito superior, com a mais e com a menos, inclusive, né, com 2 gols de pênalti do Diogo Silva, que já foi goleiro do Vasco, inclusive, né, um goleiro aí artilheiro, fez os 2 gols de pênalti, e o Grêmio realmente fez uma partida muito ruim, mesmo assim, eu acho que vai subir, né, mas é impressionante como as equipes estão oscilando e como a qualidade técnica está muito ruim nessa Série B, né, eu acho que realmente os jogos poderiam estar sendo melhor, até pelas equipes que estão disputando a Série B, né, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Grêmio, que são 4 equipes muito grandes, o próprio Sport, Guarani e tudo mais, né, então realmente impressionante como está jogando mal essas equipes, como estão oscilando bastante, e a gente está vendo isso, né, e o Cruzeiro acabou empatando com a Chapecoense, né, mesmo assim eu acho que está próximo de ser campeão também, né, o Bahia aí conseguiu aí, né, uma vitória importante contra o Ituano por 2-0, e para finalizar vou falar do Sport, né, que venceu aí por 4-0 o CSA, uma vitória importante do Sport, que também está tentando buscar uma vaguinha na Série A, agora está 8 pontos do Vasco, está numa situação muito delicada ainda, mas se continuar vencendo desse jeito, pode quem sabe brigar ponto a ponto aí, para tentar voltar também à Série A. E olha, meu destaque também, Gabriel, vai aí para o Guarani, tá? Que conseguiu uma grande vitória, voltou a vencer novamente, depois aí, né, de 6 jogos, venceu o Náutico por 1-0, jogando em casa, jogando no Brinco de Ouro, mesmo assim ainda continua na 18ª colocação, está a 2 pontos sair da zona de rebaixamento, mas quem sabe aí pode ser um caminho para o grupo, para o Bugre aí, quem sabe se livrar do rebaixamento. É isso aí. Johnny Pereira, vamos incluir você no debate do Campeonato Brasileiro Série B. Fique à vontade para fazer os seus destaques. O que você observou dessa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B? Vou começar com o jogo do Cruzeiro, que eu assisti no sábado. O primeiro tempo do Cruzeiro foi horrível, né? Nem a torcida do Cruzeiro gostou. O jogo foi lá em Brasília, lá no Mané Garrincha. A Chapecoense jogou um primeiro tempo muito bom, mas depois da mexida do técnico do Cruzeiro, colocando o Edu, que é um centroavante que está ajudando muito o Cruzeiro, o Bruno Rodrigues, se eu não me engano, é um jogador que mudou de lado na hora que entrou o Edu e melhorou um pouco o Cruzeiro, até que saiu o gol de empate, que o Cruzeiro saiu perdendo. E detalhe, para o Guarani, né? O Guarani, como diz o Sanches, ganhou por 1-0, mas teve o finalzinho do jogo, num lance que o goleiro do Guarani, que eu não me lembro o nome dele, fez ele fez 2 defesas espetaculares ali, que deixou o time, que salvou o time na vitória, né, por 1-0, e a equipe do Náutico muito péssima, né? Então, grande vitória do Guarani, que eu acredito que ainda vai sair da zona de rebaixamento do Guarani, e para mim tem um time que está muito numa evoluçãozinha boa ali,
tá assim, ó, o time do Guarani. Algum ganha jogo, perde jogo, vai indo assim. Mas para mim, eu acho que o Guarani vai se recuperar. E detalhe para a vitória do Novo Horizontino por 3-1 sobre o Criciúma. Eu não acreditaria que o Criciúma ia perder para o Novo Horizontino, mas jogou muito bem o Novo Horizontino e venceu muito bem. Tava torcendo para o Ituano também, daqui do estado daqui de São Paulo, venceu o Bahia, mas não conseguiu. O Bahia, para mim, também é um time que vai subir, ganhou de 2-0 do Ituano e vai subir aí na competição. E o Vasco, como diz o Sanches, com a molecada, vencendo por 3-1 o Tombense, como vocês dizem, é meu querido Tombense. Então, enfim, e uma vitória que deixou o Vasco muito mais, respirando um pouco mais, né, de distância do quinto colocado, se eu não me engano, não me recordo quantos pontos. É o Londrina, 8 pontos de vantagem. 8 pontos de vantagem do Londrina. Então o Vasco também está próximo aí, para mim, esses 4 que está todos os 4, aí, né, vai ser os 4 que vai subir, porque os outros times acho que não vai ter gás. Esses daí acho que vai ter gás até o final para garantir, pode garantir até rodada antes, né, acesso à Série A da competição. O Cruzeiro já subiu, né? Essa que é a verdade, né? Não, o Cruzeiro já subiu. O Cruzeiro tá disputando, acho, se eu não me engano, falta 4 vitórias para garantir o acesso. Ou 4 derrotas do vice-líder, né? Então vamos ver aí. Mas eu acho que o Cruzeiro já subiu. Não tá mais difícil. Tá mais difícil do Cruzeiro ganhar 4 do que o segundo colocado perder, né? É verdade. Não, na verdade, tá o segundo colocado perder pro Cruzeiro subir tá muito mais fácil do que o Cruzeiro vencer. Exatamente, o Cruzeiro até o momento da Série B fazendo uma grande campanha. Bom, falamos da 24ª rodada da Gabriel. Série B. Pode falar, Gabriel. Não, então, só para trazer informação pessoal, né, entrando nessa onda de brasileiro, né, também tá rolando aí as quartas de final do Brasileirão Feminino, né, começou nesse final de semana, e também do Brasileirão Sub-20, tá? Eu só vou passar só os resultados aqui para vocês, né? Tivemos aí no Brasileirão Feminino, Palmeiras venceu o Grêmio fora de casa por 5-0, na vitória contundente das aí já era. O Corinthians venceu o Real Brasília por 2-0 jogando fora de casa, o São Paulo jogando fora de casa também empatou em 0-0 com o Ferroviária, e hoje à noite vamos ter o último jogo dessas quartas de finais, né, que é entre Internacional e Flamengo, que esse primeiro jogo acontece na casa do Flamengo. O jogo vai ser aqui no estádio Luso Brasileiro, aqui na Ilha do Governador, o jogo entre Flamengo e Internacional. E já no Sub-20, né, também tá rolando, e hoje também tem outro jogo, né, para finalizar, entre América Mineiro e Corinthians. Tivemos também 3 jogos, Flamengo e Inter foi 1-1, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 3-1, e o Vasco venceu o Palmeiras por 1-0, entrando nessa onda de Brasileirões também que tá rolando aí pelo Brasil afora. Exatamente, a gente vai trazer uma cobertura completa sempre nas nossas terça-feiras, a gente traz uma cobertura completa do futebol feminino. A gente fala mais sobre o futebol feminino, né? Exatamente. Só para deixar aqui o resultado. Valeu, é isso aí, a equipe do Connect Esporte sempre ligado e para trazer uma informação em tempo real para todos vocês que nos acompanham. Opa, tem alguém ligando aí, seja para você, Gabriel, ou pro Johnny. Cobrança. É isso aí, mas prosseguindo o nosso Connect Esporte, lembrando que a 24ª rodada da Série A, da Série B já se encerrou, mas amanhã já tem o início da 25ª rodada da competição e vamos trazer uma cobertura para você completa da Série B. Agora o assunto do nosso Connect Esporte é o mercado da bola, aquele momento que você sempre se mantém bem informado com o nosso giro de notícias do mercado da bola. Vamos começar falando pro Corinthians. O Corinthians que busca um substituto para o William no mercado. Segundo informações, o Corinthians sondou a situação do Bernard, meio atacante que atualmente atua pelo Al-Sarjak dos Emirados Árabes e com passagem por Everton da Inglaterra e Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O que pegaria a situação do atleta que o Corinthians tentaria a contratação por empréstimo, mas segundo informações, o Al-Sarjak não aceita liberar o atleta por empréstimo e também o que o Bernard recebe frente à equipe do Al-Sarjak de salário seria válido de 2 milhões de reais e o atleta não abriria a mão desse salário para voltar ao futebol brasileiro. Portanto, vamos ver se o Corinthians irá fazer uma nova investida ao atleta Bernard.
Bom, seguindo o nosso giro de notícias, o São Paulo está se reforçando no mercado da bola e nesse momento anuncia a contratação de Nahuel Ferrarese. O zagueiro venezuelano atuava no Grupo City e, portanto, é o novo contratado da equipe do São Paulo. E vamos falar do Atlético Paranaense, que nesse momento tem uma das suas principais joias. Trata-se de Vitor Roque. A grande atuação que o atleta tem tido nessa temporada de 2022, ele desperta interesse de alguns clubes da Europa, entre eles Juventus e Real Madrid. Estaria monitorando a situação de Vitor Roque. A multa rescisória do atleta por parte da equipe do Atlético Paranaense é de 100 milhões de euros. Portanto, vamos ver se Vitor Roque pode ser contratado por um gigante europeu. Prosseguindo o nosso giro de notícias com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Só uma informação sobre o Bernard, Gabriel. O próprio Bernard veio a público, né, veio no Instagram dizer aí que é fake, segundo ele, a negociação com o Corinthians, que não existe isso, que ele tá lá focado no time dele, né, que é o Al-Sharjah dos Emirados Árabes, né. E agora sim, vamos falar então do mercado da bola aqui, das minhas notícias, começar falando aí sobre o Botafogo. O Botafogo anunciou a contratação do americano Jacob, ex-Crystal Palace. Oh, meu Deus do céu. Ex-Crystal Palace, né, jogador aí americano, tem o Crystal Palace tem esse convênio aí do John Textor, né, que é um dos donos do Crystal Palace, e o Jacob vem aí para reforçar a equipe do Botafogo. Já falando agora, continuando falando do Botafogo, né, o Botafogo também anunciou a contratação do atacante Tiquinho Soares, né, ele mesmo, né, que estava no Olympiacos da Grécia, tem passagem também por Porto, né, é um jogador muito interessante e vai, quem sabe, ajudar bastante aí para reforçar esse ataque do Botafogo, que tá precisando realmente de atacante. E para finalizar, o Barcelona recusou uma proposta do Chelsea pelo atacante Aubameyang, né? Aubameyang que perdeu espaço, né, com a chegada do Lewandowski no time do Barcelona, e agora aí o Chelsea está tentando com a contratação dele, e o Chelsea promete nos próximos dias fazer uma nova oferta pelo centroavante do Barcelona. Volto com você, Gabriel. É isso aí, nesse momento eu já passo a bola para o nosso comentarista Johnny Pereira trazer as suas informações do mercado da bola. Vou começar primeiro com o futebol internacional, né? Icardi desperta interesse do Manchester United, daí o Manchester que quer aí reforçar um pouco mais o seu time aí para a temporada. Então o Icardi é o nome da vez do Manchester United, desculpa. Agora falar sobre as quedas dos treinadores, né? Começando com Marquinhos Santos do Ceará. Eu não demitiria no momento, mas o Ceará foi e demitiu o Marquinhos Santos, não é mais técnico do Ceará. Então o Ceará está no mercado em busca de um novo treinador. E outro técnico que caiu é o técnico Gustavo Morigno, do Coritiba, e já contratou o Guto Ferreira. É um grande treinador, Guto Ferreira, acho que vai evoluir muito no Coritiba, mas o time do Coritiba ultimamente só está em decadência. Então o Guto Ferreira Gordiola foi anunciado como o Gordiola, conhecido aqui no Brasil, Guto Ferreira. E só uma notícia aqui, de momento, o Goiás anunciou a contratação de Marquinhos Gabriel, ex-Corinthians, ex-Santos, o novo reforço do Goiás para essa temporada. Ele estava no Criciúma, jogando a Série B. E era um dos destaques do time do Criciúma, né? Que o Goiás pagou cerca de 400 mil e concretiza aí a contratação do atleta Marquinhos Gabriel. Bom, o mercado da bola nunca para e pode ter certeza que se surgir alguma notícia desse momento em tempo real, os nossos comentaristas vão manter vocês sempre bem informados. Assim como o futebol internacional, você sempre fica bem informado aqui no nosso Connect Sport. Nesse momento, o nosso repórter Daniel Godoy vai trazer uma reportagem, um giro de notícias pelo que aconteceu nos campeonatos europeus. E agora eu vou falar sobre futebol internacional, começando com a Premier League, que começou no sábado. O Arsenal acabou vencendo o Leicester City por 4-2 e quero destacar o nosso atacante brasileiro Gabriel Jesus. Ele vive em um momento simplesmente esplêndido, é o grande nome da equipe do Arsenal atualmente, tem um começo de temporada simplesmente sensacional e nesse jogo ele fez 2 gols e deu 2 assistências, e o Arsenal é o atual vice-líder da Premier League com 6 pontos e 100% de aproveitamento até aqui. Também tivemos o Manchester City, que goleou a equipe do Birmingham por 4-0 na cidade de Manchester. Foi um jogo épico, enfim, o time do Manchester City mostrou superioridade do começo ao fim. Diferente do seu rival, o Manchester United, que perdeu
de 4-0. Time do Manchester United fez assim, enfim, vive em um momento péssimo mesmo. Perdeu de 4-0 para o Brighton. O time jogou muito mal mesmo. Enfim, o Manchester United está muito mal. Já é a segunda derrota na competição e atualmente é o lanterna da Premier League com nenhum ponto conquistado. Ou seja, o time do Manchester United precisa abrir o olho. Tivemos também hoje o empate do Chelsea em cima do Tottenham por 2-2. E a Premier League fecha hoje às 4 horas, horário de Brasília, com o jogo entre Liverpool e Crystal Palace. Agora bora falar sobre 3 partidas do Campeonato Espanhol. O Barcelona acabou empatando com o Rayo Vallecano por 0-0. Além disso, teve o volante Sérgio Busquets expulso. Enfim, foi um jogo sem graça. Tivemos a vitória sofrida do Real Madrid em cima do Almeria por 2-1. A equipe do Almeria acabou saindo na frente no primeiro tempo. Aí depois, no segundo, Lucas Vázquez acabou empatando a partida. Mas na reta final, Alaba cobrou falta e fez um golaço. Enfim, uma vitória muito importante do Real Madrid. E a rodada do Campeonato Espanhol acaba hoje com 3 jogos. Teremos às 12h30 Atlético Bilbao e Mallorca. Às 12h30 o Retafe contra o Atlético de Madrid. E às 4h30 teremos Betis e Elche. Agora bora falar do futebol francês, da vitória bastante importante do Paris Saint-Germain contra o Montpellier por 5-2. Enfim, o menino Ney voltou e novamente ele está sendo o grande protagonista da equipe do PSG. Fez 2 gols, inclusive um deles acabou sendo anulado, ou seja, seria um hat-trick do menino Ney. E o Mbappé parece que, enfim, depois que ele virou o dono do time, enfim, foi longe, ele subiu a cabeça dele, né? Ele perdeu um pênalti, aí teve aquela jogada polêmica onde o jogador do PSG não tocou para ele, aí ele acabou parando no lance, desistindo. Enfim, a gente percebe que o menino Ney, o Neymar, vem sendo o grande craque do PSG novamente. Espero que ele esteja assim na Copa do Mundo, né? Agora, bora falar sobre futebol italiano. O atual campeão, o Milan, né? Que o futebol italiano está na primeira rodada. O Milan acabou vencendo a Udinese por 4-2. O seu rival, a Inter de Milão, acabou vencendo o Lecce por 2-1. E a rodada acaba hoje com o jogo entre Juventus e Sassuolo. Então vamos ver como será essa temporada da Juventus. Enfim, esses são os destaques do futebol internacional. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Fui, é com você, Gomes. É isso aí, o Daniel trazendo uma reportagem completa de tudo o que aconteceu nos campeonatos do futebol europeu. E nesse momento, Gabriel, eu queria que você fizesse a sua análise, até porque o assunto não faltou no futebol europeu nesse momento. Tivemos aí o Arsenal com grande atuação de Gabriel Jesus, o PSG também com grande atuação de Neymar. Tivemos também estreia do campeonato italiano, estreia no campeonato espanhol. Nesse momento eu passo a bola para você, meu amigo, fazer a sua análise do futebol europeu. Começar falando aí então sobre realmente a grande vitória do Arsenal por 4-2 sobre o Leicester City. O Arsenal que realmente, na minha opinião, se reforçou muito bem com a chegada do Gabriel Jesus, né, cara? O Gabriel Jesus é um cara que no Manchester City, é bem verdade que ele não tinha talvez o protagonismo, né, que ele merecesse, né? Porque realmente era um time que tinha muitos jogadores, né? Então ele indo pro Arsenal, ele teria assim a bola para ele o tempo todo, ele vai receber todas as bolas aí, que vai ser o cara do time, né? Então eu acho que para ele fez muito bem essa ida para o Arsenal e eu acho que com isso ele já tá praticamente garantido na Copa do Mundo, né? Porque ele é um jogador muito bom, muita gente faz muita piada com o Gabriel Jesus e tudo mais. Eu, cara, eu sempre discordei, eu sempre achei ele muito bom jogador, desde os tempos de Palmeiras. É um cara que, é bem verdade, talvez não seja um cara do nível do Lewandowski, né? Do Haaland, né, de outros jogadores centroavante, do Benzema, mas é um cara que é muito bom jogador, cara, que vai sim, talvez não seja um craque, mas é um cara que vai sim fazer gols, vai dar assistências, mostrou isso no sábado, né, fazendo 2 gols, dando 2 assistências, poderia até ter feito um hat-trick, né, acabou perdendo o gol meio que sem goleiro ali, né, de esquerda, poderia ter terminado ainda
com um resultado muito melhor do que terminou. Mesmo assim, fez uma grande vitória. E também um destaque pro Gabriel Martinelli, né? Cria da base do Ituano, né? Como disse o Johnny aí, né? Do Ituano que tá na Série B, né? Também marcou um belíssimo gol de perna esquerda no cantinho, de fora da área. Então os brasileiros aí, aliás, que final de semana pros brasileiros, né? Tivemos também o Neymar, que jogou muito bem, né? O Neymar que parece que amadureceu, né? Impressionante. Tô orgulhoso desse novo Neymar. E parece que o Mbappé é o Neymar de algum tempo atrás, né? O Mbappé agora deu pra dar chilique agora, né? Perdeu um pênalti de forma bizonha, reclamou, parecia que tava nem aí pro jogo, sabe? Então realmente eu acho que isso é muito bom pra gente, porque eu acho que esse novo contrato que o Sheik deu pra ele, né, pro Mbappé, fez com que o Mbappé aumentasse o seu ego, e eu acho que isso pode prejudicar demais a carreira do Mbappé, tá? Pra ser bem sincero, ele é muito novo, e se ele não tiver ainda um trabalho, né, lado a lado com ele, né, de pessoas em volta a ele, pode acabar se perdendo. Então eu espero que isso não aconteça, porque ele é um grande jogador. E desculpa, em que mundo que o Mbappé bate pênalti melhor que o Messi, que o Neymar e que o Sérgio Ramos? Não existe isso, não tem isso. Ah, mas o técnico dizer que o Mbappé é o primeiro batedor, que absurdo isso, desculpa. O Neymar, nos últimos 40 pênaltis que ele bateu, ele deve ter perdido 2 no máximo. Né? O Messi, tudo bem também, que lança tudo de batedor de pênalti, né? Perdeu um importante contra o Real Madrid ano passado na Champions League, né? O Sérgio Ramos também é um excelente cobrador de pênalti. Então, assim, não dá. E o Neymar tá jogando muita bola, tá? Marcou 2 gols, poderia ter até feito um hat-trick também. Tá jogando demais o Neymar, impressionante. E olha, isso é muito bom pra gente, tá? Tinha gente já dizendo aí que o Neymar tava acabado, que já acabou a temporada pro Neymar. O Neymar não vai voltar mais a ser o que era antes, acabou pra ele, tá velho, tá isso, tá aquilo. E olha, tá calando a boca de todo mundo, tá jogando muita bola. Em 2022 são 20 jogos e 19 gols só esse ano. É impressionante a temporada que vem fazendo o Neymar, né, em 2022. E olha, se chegar na Copa do Mundo desse jeito e com o time que o Brasil tem tudo pra ser campeão da Copa do Mundo. Cravo aqui hoje, hein? É óbvio que não dá pra saber se o Brasil vai ser campeão, mas do jeito que o pessoal tá jogando, né? A gente vê também o Antony jogando muito bem no Ajax, quase fez um gol Puskás, né? Agora no domingo, né? Deu um elástico e tal, fez uma jogada linda, né? O Vinícius Júnior também jogando muito bem no Real Madrid, o Real Madrid que venceu também por 2-1. Então, assim, realmente, os times que tem brasileiros no seu elenco estão jogando muito bem, e é muito legal ver isso, e tá sendo muito bacana. E eu tô feliz que a temporada europeia voltou, né? Lembrando que amanhã tem playoff da Champions League, daqui a pouquinho tem jogo entre Atlético de Madrid e Getafe também, tem o jogo do Liverpool mais tarde, e o futebol internacional nunca para, e eu que pelo menos sou amante do futebol internacional, assisti vários jogos esse final de semana, tô animado demais com essa nova temporada europeia. É isso aí, você não é o único, todos nós também somos amantes do futebol internacional. Antes do Minuto Olímpico, Johnny, vamos incluir você aí no bate-papo. O que você achou aí do desempenho dos brasileiros aí jogando pelo futebol europeu? Como diz o Sanches, né, muitos falavam do Neymar, né? Para mim é um jogador que está recuperando muito bem, vai jogar com a nossa seleção, vai muito bem, é um jogador que todo mundo fala cai. Ele é muito provocado em campo, todo mundo vê isso, e é um jogador que está recuperando muito bem o seu futebol. E é um excelente, e vai fazer uma grande Copa do Brasil. Para nós brasileiros, com certeza ele é. Não, é um jogador o Neymar, pô, que isso, cara. Também é um jogador que eu gosto muito também, o Neymar, que vai fazer uma grande Copa do Mundo. Tomare a Deus que ele traz o Hexa pra gente. E falando do Gabriel Jesus, né? Que temporada do Gabriel Jesus parece que vai ser essa, né? Saiu do City e foi pro Arsenal, parece que deu muito certo pro Gabriel Jesus, né? É um jogador que não ia ter espaço, com certeza, no City, né? Com a chegada do Haaland. E acho que acertou vindo para o Arsenal. Acho que vai ser o protagonista dessa equipe do Arsenal aí, que, se eu não me engano, é a segunda colocada, 100% de aproveitamento, só perde para o City, né, que também é um time que está 100% na competição. Mas grande temporada dele e do Martinelli, que é os dois brasileiros que vão arrebentar, sim, lá no Arsenal. Martinelli tem um pouco mais de tempo no Arsenal do que o Gabriel Jesus, que chegou esse ano. Mas vai fazer uma grande temporada. E outro time, outro brasileiro que eu quero destacar é o Vinícius Júnior, vai ser uma grande temporada para ele lá no Real Madrid. O Real Madrid provou isso na virada que teve contra o Almeria, né? Almeria. Tava perdendo por 1-0 e virou por 2-1. Inclusive, esse jogador aí, Alaba, jogou muito bem. Golaço de falta, camisa...
Que camisa feia essa do Real Madrid aí, tem que ser a branca, hein? Enfim, o Real Madrid, para mim, vai fazer uma excelente temporada e se cuida aí que esse Real Madrid vai dar trabalho esse ano de novo, hein? É isso aí. Pode falar, Gabriel. Não, e a gente esqueceu de falar só do Manchester United, né? Que é o ponto negativo desse final de semana, né? Tomou de 4-0 só no primeiro tempo do Brentford, né? Pelo campeonato inglês. Impressionante, o Manchester United realmente. Que temporada miserenta fazendo o Manchester United. E o que o Cristiano Ronaldo tá fazendo lá? Pelo amor de Deus, Cristiano Ronaldo. Nem que volte pro Sporting, né? Que é o time dele, né? De infância que ele jogou, né? Volta pro Sporting, pelo amor de Deus. Não continue aí, senão ele vai feliz no Brasil, esse pô. final de carreira dele. Quem sabe ainda também, né? Então, assim, impressionante que temporada pífia vai fazendo o Manchester United e realmente jogadores. Agora tem uns caras aí, tipo Maguire, tem o próprio DJ também tá velho, né? Você pega outros jogadores ali também, o Lindelof também, que é o Shaw, que é um lateral péssimo, o Rashford também, né? Muita gente falava que esse Rashford é melhor que o Neymar. Você acredita nisso, Gabriel? Olha só o pessoal falando isso. Tem inglês que fala isso, inclusive, né? É impressionante, né? Pros ingleses parece que só tem eles no mundo do futebol, né? Nunca ganharam nada na vida, é impressionante, né? Então é realmente uma temporada até agora muito ruim do Manchester United e vamos ver se vai conseguir se recuperar, né? É isso aí. De destaque para esse uniforme inusitado do Manchester United também, esse verde talvez. Horrível, se voltar pro vermelho, pode jogar melhor. Pior que isso é o futebol e mesmo. Detalhe, Gomes, o Manchester United é a lanterna e na próxima rodada tem clássico contra o Liverpool. Exatamente, a vida não tá fácil pro Manchester United. Jesus. Prosseguindo com o nosso Connect Sport nesse momento, com o Minuto Olímpico, a gente não pode encerrar o nosso programa sem antes do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. E o programa O Minuto Olímpico hoje tá recheado, né, Gabriel? Opa, hoje tá grande. E com notícias boas, hein, Gabriel? Para o nosso Brasilzão, hein? Então começar fique à vontade para falar. Opa, aí sim, então vamos lá, então começar falando do nosso Minuto Olímpico de hoje, começar com a Copa do Mundo Feminina Sub-20 e o Brasil conseguiu a primeira vitória no sábado diante da Austrália por 2-0, tá? Com gols aí da Priscila e da Aline, o Brasil venceu por 2-0 e encaminhou a classificação para a próxima fase, o Brasil que volta a campo amanhã às 11 horas da noite contra a equipe da Costa Rica, que é anfitriã, mas tem uma equipe muito inferior ao Brasil e tenho certeza que o Brasil vai vencer e vai conseguir a classificação para as quartas de final. E olha, essa base, né, do Brasil, essa safra que está vindo aí do Sub-20 feminino é muito boa e vai ajudar demais na seleção principal quando essas meninas crescerem. Sem dúvida alguma, o Brasil realmente tá mostrando que o trabalho de base tá dando certo e o Brasil tem tudo aí para conseguir revelar grandes jogadoras no futuro próximo para a seleção feminina principal. Continuando então no Minuto Olímpico de hoje, vamos falar de skate. Olha só o skate aí. Né, temos nosso podcast que é apresentado aí pelo nosso Gabriel Cunha, nosso produtor aí, né, editor, que também que é também apresentador. Vamos falar um pouquinho então de skate em homenagem a ele aí e começar falando sobre, né, a SLS, né, a competição Street League, Skate Street League, né, que está acontecendo em Seattle, nos Estados Unidos, que aconteceu na verdade. E olha, teve dobradinha brasileira, hein? A Raíssa Leal, ela mesma, a nossa fadinha, venceu, né? Ela teve uma pontuação aí de 22,4 pontos. E olha, na medalha de prata, quem ficou foi a Pamela Rosa, com 21,4 também aí. Parabéns para as duas, então, que estão representando o nosso Brasil aí e que vão vir firme e forte aí para as Olimpíadas de Paris em 2024. Tenho total certeza aí que elas vão vir com tudo. E agora, então, para falar de ginástica artística, né? Rolou o brasileiro de ginástica artística lá na Bahia e com destaque para ela, tá? A Rebeca Andrade, que conseguiu 4 medalhas de ouro, e o Caio Souza também, que tá do lado dela aí na foto, que também conseguiu 4 medalhas de ouro. Parabéns, então, para os dois aí, conseguiram um grande desempenho. Lembrando que a Rebeca agora está se preparando para a Copa do Mundo, né? Para a etapa da Copa do Mundo que vai acontecer em Paris e também para o Mundial que acontece esse ano ainda também. Então, vamos desejar aí energias positivas para a Rebeca Andrade, que ela possa trazer mais medalhas para o Brasil. E olha, agora uma notícia de natação, tá? Que também envolve o Brasil, mas não é propriamente dentro da piscina, né? O romeno David Popovic, de apenas 17 anos, bateu o recorde do César Cielo mundial, que durava 13 anos. Olha só que incrível, hein? Ele, com apenas 17 anos, venceu aí a prova lá na Itália, em Roma, cravou 46 segundos e 86 centésimos no Foro Itálico de Roma, contra 46 segundos e 91 centésimos do César Cielo e bateu o recorde mundial que durava 13 anos, tá? E o que mais interessante nisso é que ele bateu o recorde na mesma piscina que o César Cielo bateu também há 3 anos atrás. Olha só que doideira, né? Então, realmente um fenômeno aí, o David Popovic, de apenas 17 anos, e o Cielo que ainda é detentor do recorde mundial nos 50 metros livres, né? Então, tomara que ele consiga manter
manter esse recorde aí, lembrando que já tá aposentado já, né, das piscinas. E para finalizar, vou falar então agora da Beatriz Haddad Maia, que conseguiu uma campanha fantástica, né, no WTA 1000 de Toronto, acabou perdendo a final para a Simona Halep, mas conseguiu um grande desempenho. Ela que começou o torneio como 24ª do ranking mundial e agora está em 16º, olha só aí, ó, que maneiro. Ela então com certeza é o segundo melhor brasileiro da história, né, da era aberta do tênis, né, desde quando o tênis foi profissionalizado lá em 1968, apenas atrás de Gustavo Kirten, e entre as mulheres, sem dúvida alguma, ela é a maior tenista, apenas atrás da Maria Esther Bueno, que é uma lenda do esporte brasileiro, né? E infelizmente acabou nos deixando recentemente, mas conquistou vários títulos na década de 60, quando o esporte ainda não era profissionalizado, então a partir de 68 para cá, e a Bia então conseguiu aí, lembrando que ela amanhã já volta às quadras para jogar o WTA 1000, agora dessa vez de Cincinnati. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje, então, com muitas notícias boas para o Brasil, e amanhã eu volto com muito mais notícias para vocês sobre os esportes olímpicos. Volto com você, Gabriel. E torcemos ainda para que o Minuto Olímpico nos traga ótimas novidades, principalmente os esportistas brasileiros. Vamos torcer para isso. Gabriel, você está dando sorte aí para os esportistas brasileiros. Verdade, que continue depois assim. Quando começou... Bom, encerramos o nosso Connect Esporte de hoje, dessa segunda-feira, em grande estilo, um programa cheio de informações para todos vocês que nos acompanham. E agradecendo demais, Gabriel, pela sua excelente participação no nosso Connect Esporte. Opa, eu que agradeço, meu amigo, tamo junto, valeu Johnny, até amanhã, vamos que vamos, né, acho que hoje à noite não tem muita coisa pra te assistir, né, não tem nenhum joguinho assim, mas amanhã a gente volta pra falar do Brasileirão Feminino, né, falar também de outras coisas, tem Champions League também amanhã, e é isso, vamos que vamos, tamo junto, abração, rapaziada. Um abraço, Gabriel, até amanhã, e muito obrigado, Johnny Pereira, pela sua participação no nosso programa de hoje. Obrigado, Sanches, obrigado, Gomes. Obrigado a todos vocês que nos acompanhou. Só vou dar uma última coisa aqui que a gente não falou aqui, que eu achei um ponto negativo nesse final de semana, que foi a briga do Benedetto com o Zambrano lá na Argentina, no vestiário do Boca Juniors. Foi lamentável o que aconteceu lá no vestiário do Boca. Então, uma boa tarde para todos vocês. Estamos juntos para mais um Connect Esporte para vocês e amanhã estamos de volta. Valeu, Johnny, um abraço, até amanhã, e agradecendo imensamente a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Esporte dessa segunda-feira. Não nos deixe de nos seguir nas redes sociais Connect Brasil TV SP no YouTube e também nas nossas redes sociais para vocês ficarem antenados ao nosso conteúdo e também a toda a programação que vem da Connect Brasil TV por aí. Lembrando que hoje tivemos a estreia do Jornal Tribuna Oeste com Washington Silva estreando, trazendo aí uma excelente entrevista com o pré-candidato ao governador de São Paulo, Elvis César, e um telejornal diferenciado para todos vocês que nos acompanham, fora as outras programações que vem por aí. Temos o GCast apresentado pelo Gabriel GK, temos o Talk Board apresentado também pelo Gabriel Cunha, temos aí a estreia quarta-feira do programa Sistema Sertanejo apresentado pelo locutor Boca, e uma programação diferenciada da Connect Brasil TV SP para todos vocês que nos acompanham. Bom, espero que vocês nos sigam nas redes sociais, tenham a todos uma excelente tarde, e amanhã temos um encontro marcado a partir do meio-dia com o nosso Connect Esporte. Tchau, tchau!